Só por ti, Jesus, quero me consumir, como vela que queima no altar, me consumir de amor. Senhores e senhoras, eu sou Daniel Nonato. Obrigado a você pelo carinho, pela presença em nossos encontros. Lembrando a todos e a todas que hoje é quarta-feira e o mês de abril já passou da metade. Na Igreja Católica Romana, da qual eu faço parte, estamos celebrando. Mas aí, a gente olha aí para a história da Gabriela Haas, né, aquela juíza que foi suspensa pelo CNJ, e ontem, né, a turma decidiu que ela não está suspensa. Embora o projeto que a Lava Jato teve em pegar o dinheiro de volta, né, em trazer de volta o dinheiro que foi levado para fora do Brasil, e recuperar a grana, era um projeto que aconteceu, mas no final eles queriam administrar o dinheiro, criando uma fundação de fundo privado com a participação no Ministério Público. Isso é instrumentalizar a justiça. E aí alguém julgou, né, que lá na 13ª vara, que ela não tinha condições não devia ter feito isso. E aí agora voltou-se atrás, a turma lá decidiu, porque ao contrário do que o pessoal pensa, não é assim. O Alexandre de Moraes, ele tem decisões que ele toma a nível de monocrática, né? Mas muitas das decisões são colocadas para a turma decidir. Também foi assim no caso da Gabriela Haas. Alguém decidiu que ela não tinha condições de continuar, né? Vamos dizer assim, gerenciando, cuidando da 13ª vara que cuidava do caso da Lava Jato, dessa fundação, etc e tal. Mas foi uma decisão monocromática. Alguém decidiu, aí juntou assim uma turma e falou, não, vamos rever de novo. Então, é comum nós, às vezes, ficarmos aqui querendo devagar sobre justiça, e eu peço com licença, a máxima data vem aos doutores, aos mestres, né, aqueles que estão aí, que são do direito. Não estou eu aqui para dizer que o direito, sei de direito, eu estudo um pouco isso de forma laica, né? Então, mas a justiça, ela tem a obrigação de conceder aquilo que ela diz que no seu nome, justiça. Então alguém vai ficar indignado, como é que pode os extremistas de esquerda e os de direita, coisa boa, né? Resumindo a história, né? Então a justiça, ela não está para agradar a direita nem a esquerda, mas sim fazer valer o direito. Mas falando em direito, duas coisas eu quero lembrar aqui o povo da esquerda. Primeiro, nós temos em nosso país professores universitários em greve. É isso aí, federais estão em greve. Alguém vai dizer para mim assim, mas tem que entender que podemos, já disseram inclusive, né? Temos que ter paciência, porque pegamos um país quebrado, porque pegamos um país lascado. Olha, se o país foi pego tão quebrado assim, eu peço que o presidente da República, junto com o seu Congresso Nacional e seu Ministério, o primeiro corte que faça seja nos seus salários. Vê se alguém abaixou o salário de alguém lá no Congresso Nacional. Então o país não está tão quebrado assim. Uma vez, sobre uma situação de vida, o meu irmão bispo, Dom Luciano Bergami, me ligou, fez um comentário, eu respondi para ele, Dom Luciano, se a coisa estivesse tão ruim assim, tal situação não estava desse jeito. Eu falei para ele. Então, a gente quando começa a justificar, como também um secretário aqui de Japeri, falando comigo no sábado, falando sobre as obras da minha rua que não foram e não serão terminadas, porque a obra está parada desde novembro, ele falou, não, porque temos que entender que é uma situação... Não tem que entender. Se a coisa está ruim, porque o governador, o presidente, o deputado, o padre, o bispo, quem está na liderança do organismo, mantém seu salário e mantém suas vantagens. Então, nesse caso dos professores, a nível federal, todo apoio aos professores, todo apoio a todos aqueles que
estão lutando pelo seu salário, pela sua dignidade. Não interessa quem está no governo, se é da direita ou da esquerda. Não pode o governo vender para a gente a imagem de uma crise, de uma dificuldade e depois não mexer na sua própria carne. Como diria o Lula, corta na própria carne. Bom, vamos nós para o Evangelho do dia. O Evangelho de hoje, o Evangelho continuação do de ontem, é João capítulo 6, versículos 35 ao 40, e Jesus aqui, de forma literal, se apresenta como o pão da vida. E o pão da vida que ele se apresenta, como eu disse ontem, é porque ele quer fazer parte em nossas vidas. Os nossos fracassos, nossas desilusões e agressões que nós recebemos nos leva a pensar que Deus, nosso Pai, nos rejeita em nossas fraquezas. Nossos erros são motivos de sermos punidos porque nós escolhemos, às vezes, lutar pela justiça. O Senhor, Ele não quer perder ninguém. Por isso Ele coloca bem claro nesse Evangelho, quem vem até Ele não será jogado fora. Talvez nós estejamos errando na forma de aproximarmos-nos desse Senhor que é o nosso Deus. O Senhor não quer perder ninguém. Ninguém que se aproxima dele pode ser desprezado, mas se aproximar com um coração reto, com um coração disposto a aceitar a correção, se for necessário, em nossas atitudes. Ele, Jesus de Nazaré, o Cristo hóstia consagrada, o Cristo verbo do Pai, a palavra encarnada, ele sempre está disposto a nos acolher. Ele nos oferece a oportunidade da libertação. Eu dizia isso outro dia sobre um certo amigo, um certo conhecido, que tem a dependência do álcool, e eu dizia, não adianta ficarmos brigando se ele não deseja a libertação. A libertação nasce do seu desejo de se libertar. Se você tem um passarinho na gaiola e solta ele na região, ele certamente, se ele não quer a liberdade, ele volta para dentro da gaiola. Jesus, nesse evangelho, ele se apresenta como dois itens importantes em nossas vidas. Ele se apresenta como um alimento, ele se apresenta como bebida. Essa noção que nós precisamos manter esse corpo mortal, essa noção que nós devemos sustentar esta vida frágil, é uma noção que nós devemos ter em nossos corações. O evangelho de hoje, quando Jesus faz o discurso falando que ele é o pão vivo, que ele é o pão da vida eterna, e ele anuncia, logo para começar, a capacidade de nos ressuscitar. Antes de termos a ressurreição final, que é a ressurreição depois desta vida humana infrágil, devemos ressuscitar em nossas ações, em nossos gestos, em nosso cotidiano, diante dos nossos fracassos e nossas vergonhas. Bem, fiquemos com Deus, que possamos ressuscitar a partir do alimento da sua palavra, da palavra de Deus, e a partir do altar, para quem é católico, da Eucaristia. Deus nos abençoe e nos ajude, para que possamos ser livres verdadeiramente no amor plenamente de Deus. Eu sou Daniel Nonato. Quero me consumir como vela que queima no altar, me consumir de amor. Só em ti, Jesus, quero me derramar